Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Daniel, capítulo 4. E o título do nosso devocional de hoje, ele é um título bem sugestivo, né? Ele vai contar, ele diz assim: a soberba gera uma sentença de juízo. Então, a história que nos traz aqui a Bíblia Sagrada, a história do rei Nabucodonosor, nos vai levar para esse entendimento de que a soberba ela gera uma sentença de juízo, né? Diz o texto bíblico: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então, o capítulo começa com uma declaração, né? Na forma de um depoimento do próprio rei Nabucodonosor. O próprio rei está testemunhando o que aconteceu com ele, tá? Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a tua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dizes a interpretação,
porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, o meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu o domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há que lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino,
Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, e os meus grandes fui estabelecidos no meu reino. A mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, aqui está a história, do rei Nabucodonosor, Qual era o problema, do rei? Ele não era constante na crença, Lá no capítulo 2, no versículo 47, ele ficou impactado com o que Deus de Daniel havia feito, Ele exaltou o Deus dos deuses, ele chamou o Deus de Daniel de o Deus Altíssimo, mas ele não tinha constância. E fidelidade para com Deus, queridos, se faz com constância e com firmeza, A gente constrói fidelidade na firmeza da nossa fé, E aí o que acontece, Quando não há constância na crença, acaba que a pessoa vai ser tratada por Deus em alguma área, de alguma maneira, Aqui, com Nabucodonosor, Deus mandou uma sentença de juízo para ele, Por 7 anos, ele ficaria louco, Foi tomado dele todo o pensamento, toda a razão, e ele foi preso como um animal, acorrentado com ferro, A comida dele era a porção dos animais, a erva, a comida dos bois, porque por 7 anos ele perdeu totalmente o juízo, a razão, os pensamentos, Então Deus mandou para ele uma sentença de juízo, E tinha um propósito, Qual era o propósito, O texto deixou claro para nós qual era o propósito, Versículo 25, serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 anos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, todo o tratamento de Deus, toda a sentença de juízo de Deus tem um propósito. O propósito aqui era que Nabucodonosor se convertesse, que ele reconhecesse que o rei dos reis era o Altíssimo e Deus dava o reino a quem ele queria, Então, Deus revelou para Daniel todo o sonho, mostrou tudo o que iria acontecer, E o propósito que Deus queria é que ele conhecesse como que Deus era o Deus único e verdadeiro, que Deus era aquele que governava, que sustentava e que criou todas as coisas que existiam, Mas olha só, passou 12 meses depois da visão que Daniel deu para Nabucodonosor. Então teve um tempo, para Nabucodonosor meditar naquilo que Daniel havia revelado da parte de Deus para ele. E 12 meses depois, ele enche o peito, enche o coração de orgulho, de soberba, E depois que ele estava ali cheio de soberba, de orgulho, O que acontece? Enquanto ele ainda estava falando, Deus veio sobre ele para cumprir a sentença sobre a vida dele, Deus tirou o entendimento dele. Ele queria se colocar acima de Deus, A gente viu ali o que ele colocou, falou, verso 30, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O texto vai dizer que ele ainda estava falando quando Deus cumpriu a sentença sobre a vida dele, Então, queridos, a grande lição desse capítulo
é que Deus trata quem está na soberba, Ele humilha, e se a pessoa, no tratamento de Deus, na sentença de juízo do Senhor, se arrepender, for sincero de todo o coração, Ele restitui, Deus restitui por meio da sua misericórdia. Porque, queridos, orgulho nada mais é do que a negação do direito de Deus governar. Orgulho é a negação do direito de Deus governar. Orgulho, queridos, é a adoração de si mesmo. Foi isso que Nabucodonosor fez. Ele adorou a si mesmo. Ele tirou o direito de Deus governar quando chamou para si esse lugar de governo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Precisamos nos cuidar muito e sempre dar glória e honra ao Deus dos céus que nos criou, que nos deu entendimento, que nos dá sabedoria, que nos ensina, que nos instrui. Vamos orar. Pai de amor, obrigada, Senhor, pela Tua palavra neste momento, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigada por essa história tão maravilhosa, Pai, porque ela é uma história que nos instrui, que nos ensina, que nos orienta, Pai. Que o orgulho e a soberba são totalmente punidos pelo Senhor. Orgulho e soberba são tratados pelo Senhor. Paizinho querido, eu te peço, Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, a termos um coração sempre quebrantado na Tua presença, um coração sempre reconhecendo que Tu és Deus vivo e verdadeiro, que Tu governas e sustenta todas as coisas, que não há nada acima de Ti a não ser o Senhor mesmo, Pai. Nos ajuda a ter essa compreensão plena em tudo que vamos fazer, em tudo que vamos falar. Paizinho querido, que a glória seja dada para Ti e apenas para Ti. Assim, ó Deus, como orou João Batista, nós também queremos orar no dia de hoje. Que nós diminuamos, mas que Tu cresça por meio de nós, Pai. Que possamos, Senhor Deus, cumprir a Tua palavra, os Teus mandamentos, Pai, sempre com humildade, sempre com resignação, Pai querido. Que nunca sejamos, Pai, picados por este veneno da soberba e do orgulho, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a estarmos livres, libertos, Pai, de toda a soberba do nosso coração. Paizinho querido, eu oro a Ti, Pai, pelos meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, Paizinho querido, que acompanham, que me ouvem, que acabaram de ler e de ouvir a Tua palavra, que eles também sejam, ó Pai, tenham compreensão clara da Tua palavra no dia de hoje, Pai. Dá conforto, dá consolo para aqueles que estão, ó Deus, enlutados, lutando, Senhor, com a dor das perdas, Pai. Ó Deus querido, conforta os corações, Deus. Tem misericórdia, Pai. Eu cito o pastor João e a pastora Eliane na perda do seu filho. Que o Senhor os sustente, Pai. Que o Senhor os console, Paizinho querido, abençoando a vida deles, Pai, com a Tua presença. Vida da Nara na perda do seu pai. Abençoa a Tua filha, Deus, na caminhada cristã, nessa nova jornada. Eu oro a Ti pela vida da Sandra, Pai, o discipulado. Que o Senhor esteja com ela, trazendo a alegria do Senhor sobre a vida dela, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela minha sobrinha Melissa. Está chegando os últimos dias da chegada da Sara. Envolve ela, Pai, na Tua presença, Pai. Envolve a Tua filha com a Tua presença. Pai querido, que ela tenha quietude do Senhor para esse tempo, Pai. Eu oro a Ti, Deus, pela minha sobrinha Carla Fabiana, os preparativos da cirurgia, tudo aquilo que ela precisa, traga a existência, Pai. Traz a existência, traz a orientação. Deus, tem misericórdia da Tua filha, Pai. Ajuda ela, Pai.
Oh, Paizinho querido, o Senhor é dono de todas as coisas, basta uma palavra tua, Pai. Ela necessita daquela prótese, Senhor. Basta uma palavra tua, Paizinho querido, e o Senhor faz chegar ali, ó Deus, o que precisa para essa cirurgia acontecer. Então, Paizinho, nós te pedimos, Deus, age na vida da Carla Fabiana, Pai. Mas acima de tudo, que ela te conheça como Deus único e verdadeiro, como o grande Altíssimo da vida dela, Pai. Toma a vida da Patrícia, a vida da Cláudia, sua mãe Ivete, sua filhinha Valentina. Deus de poder e de graça, derrama sobre aquelas vidas, Pai, teu cuidado, proteção e a tua provisão. Abençoa, Pai, a vida dos meus filhos, Deus, no dia de hoje, meus netos, meu esposo, minha vida, entrego nas tuas mãos, Pai. E cada pessoa que nos ouve, Pai, que seja movido, tocado pelo teu Santo Espírito, Espírito Santo do Senhor. Faz a tua obra, completa a tua obra nesse dia. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.